cinza. Então as servas de Esté e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita e mandou roupas para que Mardoqueu pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esté chamou Ataque, um dos seus eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com ele, junto à porta do rei. Mardoqueu contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mardoqueu pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esté e pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esté as palavras de Mardoqueu. Então Esté falou a Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para qualquer homem ou mulher que se for à presença do rei sem ser chamado e entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esté foram transmitidas a Mardoqueu. Então Mardoqueu pediu que respondesse a Esté: não pense que por estar no palácio real você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você, sua casa e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, se não foi para um tempo como este, que você foi elevada à condição de rainha. Então Esté pediu que levasse a Mardoqueu a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Sente dando glória. E o teclado pode dar lugar, a banda pode dar lugar. Vocês só vão sair daí no final da mensagem junto comigo. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Você está na casa do seu pai, você está debaixo de uma palavra profética, e eu tenho certeza que durante os dias que o Senhor tem falado aqui, hoje é apenas uma confirmação. E eu já quero, antes de entrar em tudo que eu escrevi, em tudo que eu anotei aqui, eu quero dizer que algumas pessoas que estão aqui, e alguém pode perguntar por que não todos, é porque infelizmente nem todos estão ligados, mas algumas pessoas aqui não serão conhecidas apenas pelas guerras que venceu, mas também pelos problemas que solucionou. Porque solucionar problemas não é para todo mundo, sim ou não? Não é para todo mundo. Tem gente que tem a oportunidade, tem a condição, tem possibilidade, tem altura, tem profundidade, tem eloquência, mas é covarde. Então, infelizmente, nem todos. E o Senhor não fala para as paredes, nem para o ar-condicionado, nem para a decoração, nem para a mesa que é linda. Ele fala para a igreja. A história do livro de Esté é muito interessante, porque a gente pode comparar o livro de Esté como um jogo de xadrez. Alguém já jogou xadrez aqui? Alguém é chique nesse ponto? Não, mas dama. Quem já jogou dama?
Todo mundo. Porque xadrez é coisa de gente, né, alto nível. A gente joga dama. Mas o jogo de xadrez é assim. Tem a rainha, aí tem os outros menorzinhos. E o livro de Esther é parecido assim. Satanás, ele está ali movendo os seus. Dentre eles Amã. E Deus também está mexendo dele. Esther e Mardoqueu. Quando Amã entra no cenário, aí Satanás diz, agora eu vou dar um cheque. Só que o que ele não esperava é que Deus, antes de promover a crise, ele posiciona alguém para solucionar a crise. Satanás pensa, vou dar um checkmate. Aí entra na história Mardoqueu e Esther, posicionado no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade certa e com o coração sarado. Isso é muito lindo, igreja. Muito lindo. Aqui na história tem 3 personagens que vale muito a pena a gente falar sobre eles. O primeiro deles eu vou falar, que é o mais ruim, que é Amã. Amã, ele é agagita, ele é descendente dos amalequitas. E quem gosta de Bíblia, o pastor Wallace e os pastores conhecem. Os amalequitas eram os inimigos número 1 do povo de Israel. A ponto de Deus fazer um decreto perpétuo que não queria nenhuma amalequita misturado com o povo de Israel. Deus disse, tira esse povo, eu não quero esse povo perto, porque esse povo era perverso. Então Amã, ele tinha uma mágoa, um ressentimento, uma raiva guardada. Então ele não podia perder a oportunidade. Quando a gente lê a história de Amã, a gente percebe, ele era um homem mesquinho, ele era um homem avarento, e ele era um homem que não tinha os próprios planejamentos, porque os planejamentos dele, quem fazia era a mulher dele, que era pior do que ele. E a palavra do Senhor diz que Amã, querendo ser adorado, querendo ser reverenciado, ele pega a raiva de Mardoqueu. Porque Mardoqueu estava em Suzã. Mardoqueu estava escravizado, mas o coração dele era de Israel. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você que o cenário não muda quem a gente é. Tem pessoa, tem crente que é tipo camaleão, aonde ele está ele se transforma. Mas tem crente que é como Mardoqueu, é o sangue dando na canela e o coração voltado para Jerusalém. Amã passava, todo mundo reverenciava, e Mardoqueu nem aí e nem chegando. Passa, você vê que Amã é tão desapercebido que não foi ele que percebeu que Mardoqueu não adorava. Quando a gente lê, não vai dar tempo, mas quando a gente lê a história, alguém vai contar para Amã que Mardoqueu não reverenciava ele. Ele se achava tanto, mas era sem visão. Mardoqueu não se dobrava quando ele passava. Alguém falou para ele, ele ficou enfurecido. Ele poderia se vingar de Mardoqueu, mas ele disse, essa é a minha chance. O inimigo, ele é assim. Ele não toca em mim, nem toca em você, mas ele sabe aonde tocar. Não pense que Satanás é desapercebido como Amã. Amã não percebeu que Mardoqueu não adorava ele, não reverenciava quando ele passava. Ele precisou ser informado. Mas o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor todos os dias. Eu me canso, você se cansa, a gente dorme, acorda, mas ele está 24 horas buscando quem possa tragar. E quando ele não toca na gente, ele toca nos nossos. Porque para Amã não bastava destruir Mardoqueu. Ele não poderia se vingar de Mardoqueu, mas essa era a oportunidade de vingar a descendência. Quem sabe lá no íntimo dele ele disse, agora eu quero ver quem é o Deus de Israel. Agora eu quero ver quem é o Deus que decretou que o meu povo seria destruído. O poder está na minha mão. Vai vendo a mão. É isso que o diabo pensa. Ele pensa que por a gente ser assim fraquinho de carne, ele pode fazer o que ele quer.
Porque a palavra do Senhor diz que Ele vive ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Mas o mesmo texto também diz que ao nosso derredor, acima dele, existe um exército de anjos que guarda o povo. É Ele 24 horas tramando e Deus 24 horas livrando. A história nos ensina que mesmo quando a gente não vê Deus, Deus está agindo. Mesmo quando a gente não percebe Deus, como já foi dito aqui, Ele às vezes está do nosso lado e a gente está dizendo: cadê o Senhor? E Ele: estou aqui. Mas cadê o Senhor? Estou aqui. Você que não está me vendo. Mas a história mostra que mesmo quando Deus não aparece no cenário, como no livro de Esté, que não aparece o nome dele, Ele está trabalhando. Amã achava que o decreto iria parar, que o genocídio que ele tinha planejado ia parar o povo. Mas Deus já havia posicionado nesse tabuleiro de xadrez um homem cujo coração o Senhor conhecia muito bem. No início do livro, do capítulo 4, a palavra do Senhor diz que quando Mardoqueu ficar sabendo do decreto, ele não fala, ele não murmura, ele não reclama, ele não posta, ele não compartilha. Quem gosta de Bíblia sabe que toda vez que um judeu rasga suas vestes, não é porque ele não gosta da roupa não, nem porque ele quer se amostrar. Quando o judeu rasga as vestes, ele está demonstrando a humilhação diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas eu sei que o Senhor tem, que o Senhor pode e que o Senhor é. E quando ele joga a areia, quando ele joga o pó em cima da cabeça, ele está expondo a dor dele, para que todo mundo veja e saiba. Quando Mardoqueu ouve o decreto de genocídio para matar todos os judeus em Suzã, ele se humilha diante da presença do Senhor. E eu quero abrir outro parênteses aqui. Como que a gente tem recebido as más notícias? Quando ela chega e bate na nossa porta, qual tem sido o nosso posicionamento? O que é que a gente está fazendo quando a crise chega? Será que a gente está disperso? Ou a gente está como Amã? Está com medo, mas está se humilhando. Mardoqueu não perde tempo. E diz: eu sei quem pode resolver. A história de Esté é muito conhecida, não vou me apegar a ela. Mas Esté, além de órfã, ela participou de um concurso para estar onde ela está. Foi um concurso de beleza, dentre as quais ela foi a que mais se destacou. Creio eu que não foi só beleza, foi propósito, porque Deus ele age assim. Você pensa que foi por acaso, mas na verdade foi propósito. Tem coisa que você vai, que você faz, que você diz: rapaz, eu nem sabia que era para ser assim, mas na verdade era um propósito de Deus. E muitas vezes Deus ele usa caminhos espinhosos, sim ou não? Ele nunca usa um caminho plano. Já prestou atenção que quando Deus ele quer nos elevar, quando Deus quer fazer coisa grande na nossa vida, Ele complica. Ele vai botando uns negócios assim, uns obstáculos, umas coisas, e a gente não vai entendendo. Com Esté foi do mesmo jeito. Esté perdeu os pais, foi criada por Mardoqueu, que era seu primo, que virou um tio. Ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada, uma mulher triste, mas ela era uma mulher posicionada e sabia ouvir, pastora. Sabe o que eu acho lindo na história de Esté? É que ela era uma boa ouvinte. Esté tinha um coração ensinável. E não é para todas, infelizmente. Nem todos nós temos um coração ensinável. Quer ver? Eu não sei se você conhece alguém
que você olha, a pessoa está fazendo a coisa errada, aí você, com todo o amor do mundo, com todo o cuidado do mundo, vai lá aconselhar a pessoa, porque Deus abriu tua visão para mostrar a ela que ela está errada. Aí quando você dá um conselho a ela, o que é que ela diz? Eu não pedi o seu conselho. Então nem todo mundo tem um coração ensinável, mas Esther tinha um coração ensinável. Esther sabia ouvir, Esther sabia ser posicionada, Esther sabia ouvir quando ela estava errada, Esther sabia ouvir. Quando Mardoqueu disse para Esther: você vai participar de um concurso, ela disse: não vou, como Vasti, não. Ela disse: eu vou. Agora você não vai falar de que povo você pertence. Ela disse: tá certo. Tudo que Mardoqueu mandou Esther fazer, Esther fez. Está percebendo aqui que tem um negócio? Deixe de ser rebelde. Deus não age no coração com rebeldia. Isso é para homem e para mulher. A gente está falando de Esther, mas os homens vão pegando a porção. É forte. Deus, Ele precisa que o seu coração seja ensinável, para que você entenda os caminhos que Ele vai levar você. Por 3 vezes a palavra do Senhor diz que Paulo orou pedindo que Deus tirasse dele o espinho na carne. E o que é que Deus disse das 3 vezes? Bichinho, eu vou ajudar você. Não, Paulo, a minha graça te basta. Deus podia agir na vida de Paulo, mas ele disse: a graça basta. Fica com o espinho na carne e eu vou só lhe levando. Vou outro parêntese aqui, porque Deus não fala com as paredes. Deus não age com rebelde. Deus não trabalha com rebelde. Deus não se agrada de rebelde. Você quer ser posicionada para viver o tempo? É necessário ter um coração ensinável. E você tem capacidade para isso, porque você não é Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você é ensinável. Você é ensinável. Que negócio é esse de bater no peito e dizer: é meu jeito? É não. A partir do momento que você diz sim para Jesus, é o jeito de Jesus. Esther poderia ser revoltada, mas ela tinha um coração ensinável e sabia ser admoestada. Ela vai para o palácio, ela ganha um concurso, ela sobe no trono, ela se torna rainha. E o tempo passa. E a história diz que Mardoqueu continua fazendo o que ele fazia de melhor: ficar na porta. Arabiaço. Tem gente, eu vou falar, que só se satisfaz se for visto. Se ele não aparece, não presta. Mas eu acho lindo, Mardoqueu é incrível. Quando Esther sobe para o trono, Mardoqueu poderia dizer: minha sobrinha, rapaz, assim com a rainha. Ele volta para a porta. Ele continua na porta. Na porta tem livramento, na porta tem posicionamento, na porta tem visão, na porta Deus age, na porta Deus também trabalha. É Esther no trono, Mardoqueu na porta. Na porta ele descobre que alguém queria matar o rei, conta para o rei, volta para a porta. Nada acontece, mas está tudo anotado. Na porta ele não se curva, continua servindo a Deus, continua adorando a Deus. E está no trono, com a coroa na cabeça. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, colocou pó sobre a sua cabeça e foi para onde? Para a porta de novo. Ele poderia reivindicar: eu quero falar com a rainha. Quem é você? O tio. Só que ele não era soberbo, ele não era precipitado, ele não era arrogante, ele era servo. Sabe o que eu acho lindo? Que se você percebe o texto, ele não pede para ninguém chamar Esther. A Bíblia não fala muito sobre tempo, sobre dias, sobre horários. Só diz que quando ele soube do decreto, ele corre para a porta.
E ali ele fica. E quem passa, alguém passa, outro passa, ninguém sabe quanto tempo passou, mas as servas viram Mardoqueu. E foi contar a Esté: ó, Esté, teu primo, teu tio, tá lá na porta. E ele tá com as vestes diferentes, tá rasgada, tá sujo, tá chorando. Ninguém vê a voz dele, é só clamor. Aí ela diz: vai lá, leva essas vestes para ele. De repente ele está passando necessidade, está precisando de roupa nova. Aí leva a roupa para ele. Ele diz: eu não quero roupa nova. Eu não quero roupa nova. Eu quero que você conte para ela o que está acontecendo. Até então ela estava oculta, o povo dela estava oculto. Mas manda dizer para ela que é chegado o tempo dela se posicionar. É chegado o tempo de agir. Araia, Deus, Ele está chamando mulheres e homens aqui para aprender a administrar o tempo de crise. Porque crise não é para todo mundo administrar. Tem crise que é material, tem crise que é física, tem crise que é espiritual. Quando Esté foi elevada a rainha em Suzã, ela nunca imaginou, nem nunca passou pela cabeça dela, que além de ser rainha, ela também seria libertadora do povo dela. Até então ela estava oculta, o seu povo estava oculto. Ele conta para ela, ele manda uma cópia. E Esté, ela teme. Porque temor e covardia é diferente. Porque quem tem medo faz com medo mesmo. Mas o covarde, ele nem tenta. É diferente. O covarde, ele não se disponibiliza. O covarde, ele não pergunta se você precisa de ajuda. O covarde, ele não liga para você quando você está sofrendo. O covarde só está quando está tudo belezinha. Ele só está à noite, na hora do culto. Mas quando precisa da consagração para o congresso, ele não está. Mas quem tem medo, vem com medo mesmo. Compra farda com medo mesmo. E vem para o congresso com medo mesmo. Quem tem medo, faz o congresso com medo mesmo. Chama cantor com medo mesmo. Bota o pé com fé e Deus age. E quem tem medo tem base. Porque Esté não teve medo à toa. Naquele tempo é diferente de hoje. Naquele tempo existia um serviçal que se chamava copeiro. O copeiro mais conhecido da Bíblia é Neemias. Naquela época era muito comum que o rei fosse assassinado envenenado. Alguém do palácio era comprado, o veneno era colocado no vinho ou colocado na comida e o rei morria envenenado. Era por isso que havia uma lei tão severa. É por isso que ela cita o decreto e a lei tão severa. Manda dizer para ele que infelizmente eu não vou poder ajudar dessa vez. Foi o primeiro não que Esté falou para Mardoqueu. O primeiro não que ela disse para ele, mas disse com base. Porque não existe, todo mundo sabe, todo homem, toda mulher, de toda província, todos os reis, príncipes, súditos sabe que para chegar aonde o rei está, só pode chegar ou anunciado ou com hora marcada. E quem se apresenta sem estar dentro desses trâmites, porque era muita gente cercando o rei para que ele não fosse assassinado. O copeiro, antes de o rei dar o primeiro gole no vinho, quem dava era ele. Se tivesse veneno, o copeiro já era. Antes do rei comer, se tivesse veneno na comida, já era o copeiro. Então a leva de copeiro era muito. Então não podia se apresentar de todo jeito. E ela conta, ela manda avisar isso para Mardoqueu. Aí Mardoqueu disse: muito bem, pois manda dizer para ela que não pense que é porque... Aí ele foi duro. Deixa eu dizer uma coisa. Vou falar. Ande com mulheres
ande com homens, ande com pessoas que furem a sua bolha. Porque tem pessoas que dizem: ah, meu amor, como você tá linda, que vestido lindo, rapaz, que terno, rapaz, que cheiro. Para te elogiar, tá assim, ó. Agora, para furar tua bolha e te puxar na nuvem, são poucos. Maria, a gente precisa andar com pessoas que furem a nossa bolha. A gente precisa andar com pessoas que falam a verdade na nossa cara, que mostre pra gente quem a gente é. Quando Mardoqueu ouviu, ele disse: mande dizer para ela que ela não pense que é porque ela está no palácio, ela vai ser a única que não vai ser morta. Ela vai ser morta e toda a sua descendência será apagada. Mardoqueu estava decidido a livrar o povo. E ainda disse para ela mais: se você não agir, não tem problema, coisa rara. Vai vir alguém de alguma parte, Deus vai usar, até do pó ele faz exército. Mas você e a sua casa vai perecer. Quando Esté ouve aquilo, e se fosse algumas que estão aqui hoje que ouvisse uma coisa dessa, é isso aí. Perna, para que te quero? Porque não é todo mundo que sabe ouvir conselho, nem ser admoestado, nem ser admoestada. Não é todo mundo que consegue ouvir dizer: rapaz, te apruma, te ajeita, te conserta, anda mais aprumado, tu não é crente. Olha esse linguajar, olha essas músicas que tu ouve, olha essas palavras que tu anda dizendo. Não. Nem todo mundo está preparado para ouvir. Se você não fizer, vai vir socorro de outra parte. Se ela fosse rebelde, ela ia dizer: então tudo certo. Mas quando ela ouve aquilo, minhas irmãs, Esté era ensinável. Será que a gente tem sido ensinável? Será que Deus pode contar conosco nessa crise? Será que Ele pode nos posicionar para este tempo? Porque o tempo é esse, isso é certo. Agora, se você está pronto ou pronta, aí já é outro negócio. Quando ela ouve aquilo, ela diz: pois muito bem, mande dizer a ele que jejue por mim durante 3 dias e durante 3 noites. E não só ele, todo o povo, todo judeu que tiver em Suzã, faça o mesmo. Porque a palavra diz que aonde o decreto chegava, eram 26 províncias que tinha judeus. Era mais de 500 mil, meio milhão de judeus que estavam ali. Aonde chegava o decreto, eles se desesperavam, eles jejuavam, eles colocavam roupa de humilhação, eles choravam, eles clamavam. E ela manda dizer para Mardoqueu: manda esses 500 mil judeus que estão aí jejuar por mim. Eu e as minhas servas aqui no palácio vamos fazer mesmo, vamos jejuar. E quem é espiritual aqui já está entendendo tudo. Mardoqueu leva o problema para quem podia resolver. Quem podia resolver tem medo, mas não é covarde. Quem podia resolver se posiciona. Porque antes que a crise venha, Deus posiciona alguém. A crise não pega Deus de surpresa. A crise não pegou Deus de surpresa. O genocídio não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que para aquele tempo Esté seria necessária. Deus sabia que Mardoqueu naquele tempo seria necessário. Deus sabe que para este tempo sua casa é necessária. Deus sabe que para esse tempo você é necessária. Deus sabe que para este tempo você é necessário. E Ele está dizendo: não adianta fugir, porque eu te coloquei aonde você está para este tempo. Agora tem um negócio: se você não quiser, tem quem faça. Mas eu quero usar você. Isso é uma das demonstrações de amor de Deus que mais me chama a atenção. Ele não precisa de nós, mas Ele faz questão de nos usar. Eu estava meditando sobre isso hoje. Digo: Deus, o Senhor não precisa de mim.
O Senhor não precisa que eu cante, o Senhor não precisa que eu pregue, o Senhor não precisa de mim no ministério. Tem muita gente que canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, mas o Senhor me escolheu. E não é soberba você reconhecer que você é uma escolhida de Deus. Não é soberba você reconhecer, você olhar para o espelho e dizer: rapaz, eu não sou nem tão bonito como esse espelho está dizendo, mas eu sou escolhido. Talvez Esté temeu, não só pela morte, não só pelo decreto, mas ele olhou para ela e disse: quem era eu? Uma órfã. Entrei aqui nesse palácio mentindo a quem eu servia, que povo eu servia, e agora tudo isso vai ficar explícito. Apesar do nome de Deus não aparecer no livro de Esté, a gente vê Deus trabalhando o tempo todo, e na nossa vida não é diferente. Às vezes Deus não se mostra para nós, às vezes Deus não fala o tempo todo com a gente, mas a gente sente Ele em cada detalhe do nosso dia. Quando eu aceitei Jesus há 16 anos atrás, e eu comecei a buscar a Deus, eu ouvia Deus falar, e Deus falava, e Deus falava, e Deus falava, mas chegou o tempo que Deus não falava com tanta frequência. Aí eu perguntei a Ele, eu disse: Deus, por que o Senhor não fala comigo com tanta frequência como o Senhor falava no início? Sabe o que Ele me respondeu? Porque Ele me respondeu, acredite se quiser. É porque no início você era como uma criança. Você precisava que eu tivesse ali o tempo todo com você, falando, lhe instruindo. Mas agora você já me percebe sem precisar me ouvir. E isso é maturidade espiritual. Havia um cenário de guerra, havia um decreto de morte, havia um homem com o coração voltado para o Senhor, uma mulher com o coração ensinável. Era o cenário perfeito para Deus agir. E o Senhor está dizendo: eu não fui pego de surpresa no genocídio de Suzã, e também não fui pego de surpresa com essa crise que se instaurou na sua vida. Agora tem um negócio, vamos resolver junto. Mas Deus faz. Deus age. Quando Ele quer, Ele abre mar, abre. Quando Ele quer, Ele manda nuvem, manda fogo, Ele faz sinais, Ele faz prodígios. Mas quando Ele não quer, Ele usa posicionados e posicionadas, e age na sabedoria. Porque no capítulo 5 do livro de Esté, ela não fala nada, ela prepara um banquete. Esté não era precipitada. Além de ter o coração ensinável, ela era paciente. Me ensina também, Jesus. É aí que a gente mulher é pega, né não? Aí o caldo entorna a Maria para o nosso lado. Porque a ansiedade tem roubado a fé de muitos cristãos nesse tempo. Esté não mete o pé pelas mãos, pastora. Ela arma uma estratégia. E dessa vez não tem Mardoqueu. Ela arquiteta tudo sozinha. Porque a palavra do Senhor diz no final que Mardoqueu faz tudo o que Esté mandou. E ele sai de cena e deixa ela trabalhar. Lá no capítulo 5, no capítulo 6, ela começa a arquitetar. Ela vai até lá, como a gente sabe da história. Ela aparece depois dos 3 dias de jejum. O rei olha para ela, o cetro é empunhado para ela, ela vem e ele diz: meu amor, o que é que você quer que eu faça para você? Até metade desse reino eu dou a você. Ela poderia ter dito naquela hora: você não sabe, meu povo está para morrer. Ela poderia ser ansiosa e contar tudo, sim ou não? Na hora. Mas ela disse: quero nada não, vou preparar um banquete, você pode vir? Ele disse: vou. Chama a mãe para vir também. Ô minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a ser fria. Aprenda a ser fria. A ver a situação ao seu redor. Aí você engole seco. Aí é igual uma panela de pressão. Quando começa... Maria
igual a panela de pressão, a gente quer lá. Eu sou assim, quem disse que eu não sou? Mas o Senhor tem me ensinado. Porque para administrar tempo de crise é necessário ser equilibrada. É necessário ser estratégica. É necessário ser fria. É necessário ser frio, meu irmão. Aquela situação na tua empresa que você foi vendido, foi caluniado, alguém falou mentiras contra você, lhe prejudicou. Você tinha razão de se defender, mas ficou calado. O Senhor está te dizendo: quem vai agir na causa sou eu. Foi vendido, foi, mas eu vi tudo, assim diz o Senhor. Porque homem, ele se cala com mais facilidade, sim ou não? Estou sentindo que Deus está falando aqui. Oh Senhor. Mas é da nossa natureza feminina ser impulsiva. Porque nós somos mães. Nós somos muito mais sensíveis, né? Nós geramos, nós temos muito mais sensibilidades. Quer ver? Mexa com a gente, mas não mexa com... Ai, é um coral. Então a gente é, por natureza humana, mais sensível. Então é natural que essa impulsividade aconteça. Mas o Senhor está dizendo: para este tempo é necessário um pouquinho mais de frieza. Vai ser difícil, vai ser árduo, vai. Mas quando você fizer a primeira, fizer a segunda, fizer a terceira, vai se tornar rotina, ser fria. E quando a situação de crise se apresentar para você, você vai dizer: bora resolver. E você se tornará um ponto de referência. Aconteceu um problema, corre para a pastora, ela sabe como resolver. Aconteceu um problema, corre para o pastor Wallace, ele sabe como resolver. Quando você consegue conter a sua impulsividade e ser fria, você se torna um ponto de referência. E o Senhor está dizendo: não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para daqui a 5 anos, é para este tempo. A sua casa precisa que você seja um pouco mais equilibrada. A sua casa, o seu casamento, os seus filhos, o seu ministério, o que Deus confiou na sua mão. O Senhor está dizendo: eu preciso de mais frieza. Mas não é frieza espiritual não, vigia. É frieza de impulsividade. Porque Esté, ela agiu. Ela fez, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 banquetes. Eu, se fosse ela, no primeiro banquete já tinha contado tudo. Mas ela fez 3 banquetes. Ela foi muito estratégica. E o Senhor está dizendo: eu vou te dar essa estratégia. Eu vou te dar essa estratégia. Porque alguém está passando desapercebido pelos teus olhos e você não está vendo. Mas eu vou te dar estratégia para você perceber. Você está tão perturbada, está tão atribulada, está tão angustiada, que não está percebendo que tem perigo batendo e rondando na tua casa. Mas o Senhor está dizendo: quem sabe que para um tempo como este congresso não foi feito para dizer para você: aprenda, tem um coração ensinável, tem um coração quebrantado, aprenda a ser fria. Aprenda a ser equilibrado, aprenda a ser estratégica. E quando ela toma coragem, ela fala uma coisa que bate no nosso coração. Ela disse: jejua, que eu vou jejuar daqui, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Isso aqui é frase de quem tem convicção a quem serve e a quem pertence. Porque quando a gente tem convicção a quem a gente serve e a quem a gente pertence, ser fria, ser frio é um detalhe.
Se calar, mesmo tendo razão, é um detalhe. Isso não estava nem no script, eu não sei nem por que Deus está falando. Mas o Senhor está dizendo, fecha a boca. Dosa a língua, isso é forte, igreja. Tem gente perdendo bênção por causa da boca, da língua. Pastora, por causa do que fala. Aí depois tu não entende porque a vida é bagunça. Porque a palavra do Senhor diz que o poder da vida está na língua. Tanto de abençoar como de amaldiçoar. O poder está na língua. O homem doma um navio, mas não doma a língua. E o Senhor está dizendo, fecha a boca. Toma posição. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. E a história você já conhece. O final dela você conhece. No meio de tudo isso, Amã, que não desiste de ser covarde, ainda prepara a forca para matar Mardoqueu. E ele mesmo morre nela. Mas lá no capítulo 10 do livro de Esther, este homem se destaca. Abra comigo. Capítulo 10, versículo 3, a palavra do Senhor diz: pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Administradores de crise viram pontos de referência e Deus honra. Esther continuou sendo rainha. Mardoqueu foi o segundo depois de Assuero. Mas mesmo sendo o segundo, o que me chama a atenção é que ele trabalhou para o bem-estar da sua nação. Deus está te chamando para esse tempo. É tempo de trabalhar. É tempo de tirar a harpa do salgueiro. É tempo de começar a cantar. É tempo de pregar. É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de colocar a cara no pó. É tempo de ser mais crente. Este é o tempo. Deus está dizendo, não tem mais tempo de servir de todo jeito. Não tem mais tempo de mandar de todo jeito. É tempo de servir com excelência. Tem honra, tem bênção, tem destaque. Mas para que tudo isso aconteça, tem que ter posicionamento. Esther livrou o povo. Mardoqueu foi elevado, se tornou o segundo depois do rei Assuero. Lá na frente a história conta que Assuero morreu pelo que ele mais tinha medo, envenenado. Mas Deus poupou o seu povo de morrer. E o Senhor está dizendo, é tempo de você se levantar na sua casa. É tempo de você se levantar no ministério que eu te confiei. Você pegou o talento, enterrou o talento e ainda disse assim: eu quero ver quem vai fazer eu voltar. Aí Deus está dizendo: eu quero você. O tempo é esse. Se você não quiser, tem quem queira, mas eu quero você. Volte a cantar, volte a se preparar, volte a ler Bíblia, volte a colocar a boca no pó, porque a seara é grande, o caminho é grande, poucos são os cefeiros, mas trabalho tem. E o Senhor, Ele age estrategicamente. Você está posicionada, você está posicionado estrategicamente. Você não está entendendo nada. Está uma bagunça. Meu irmão, tem gente aqui que está vivendo dias,
tá ouvindo essa mensagem aqui, não tá nem aqui, ó, porque o negócio tá tão tremendo. Mas Deus está dizendo: aterriza, que é com tu que eu estou falando nesta noite. Tem serviço na obra de Deus para ser feito, assim diz o Senhor. E nem todo serviço na obra é de destaque. Oh meu Deus. Vou encerrar. Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Quem sabe se não foi para um momento como este para salvar teu casamento que Deus te trouxe aqui hoje. Quem sabe que não foi para este tempo, para este momento que Deus te trouxe aqui para te dar estratégia para você administrar essa crise que está dentro do teu lar. Essa crise não pegou Deus de surpresa, mas pegou você. Não era para ter pego, mas pegou. Mas o Senhor está dizendo: você não vai sair daqui sem uma direção. Tem renovo, tem cura, tem bênção. Alabaxe de cantarai. Se coloque de pé. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de chamar para frente, eu gosto de orar, eu gosto de cantar. E nessa noite o Senhor está te chamando aqui na frente. Ele está dizendo: venha para o altar, minha filha. Venha deixar aqui no altar toda angústia, todo medo, toda tristeza, todo pavor, toda crise. Eu tenho estratégia para te dar. Eu vou cantar. Eu vou declarar que Ele é grande. Nós iremos declarar que Ele é soberano. Nós iremos declarar que Ele é dono dos céus e da terra. Mas tem gente que precisa trazer para o altar e deixar no altar, porque este é o tempo de Deus começar a trabalhar. Se você crê, venha, venha, venha. Não vem ninguém? O Senhor está dizendo: eu estou te esperando aqui no altar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela. E tem universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore. Eu sei que tem mulher que precisa vir. Eu vou te esperar. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Só quem tem pulmão cante e declara:
semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Declare que Ele é grande e não existe não tão grande assim, grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos males, rosa de Saron. Ele é o sol da justiça, resplandecente estrela da manhã. Ele é alfa e ômega, Ele é o princípio, meio e fim. Ele tem o universo na palma da mão. Só cai uma com a sua permissão. Sabe quantos graus? Ele tá te lembrando quem Ele é. Ele é grande. Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, 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 soberano. Ele é soberano, grande. Ele é soberano, Ele está dizendo que eu Ele está dizendo a crise não é para você. A crise é para você administrar com você. Você tem que Senhor, me ajuda grande. Diz que Ele é grande e não existe outro Deus. Será que você pode dizer, você que veio aqui na frente, diga: grande, maior que o meu problema, maior que a minha crise, maior que o meu medo, maior do que a doença. Meu Deus é grande e não existe outro Deus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Ele foi grande na vida de Mardoqueu, Ele foi grande na vida de Esther. Ele é grande para administrar esse teu problema. Ele está dizendo: saia daqui, dizendo que eu sou grande, 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 grande. Eu vou orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus grande, Deus que permite o vento, mas entra nele com a gente. Você não está entendendo nada que está acontecendo. O Senhor está dizendo: eu sou fiel, eu sou fiel. Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso. E eu sei que o Senhor não nos trouxe neste lugar em vão. Eu sei que o Senhor não me tirou lá de Maceió em vão. Eu sei que tem trabalhar do Senhor aqui nesse meio. Tem cura sendo estabelecida para este corpo. Tem saúde mental para quem veio aqui na frente, para quem ficou lá também. Eu sei que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é grande. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, de poder, Deus que transforma, Deus que permite a crise, mas nos prepara para ela. Antes que a crise venha, Ele
posiciona. E aqui estão as posicionadas, aqui estão as escolhidas. Elas não compraram farda em vão, elas não jejuaram em vão, elas estão aqui por um propósito. E eu sei que o Senhor nos dispersará de mãos cheias. Mas existem corações aflitos aqui também, Senhor. Existem corações sangrando aqui também, Senhor. Existem mulheres que perderam a identidade em Ti também, Senhor. Mulheres que não se reconhecem mais como servas, mas o Senhor está dizendo: eu te amo e eu te escolhi para esta obra. Eu te conheço, eu te vi lá naquela sala escura, lá naquele quarto escuro eu te vi. Oh, lava. E o Senhor está dizendo: eu estou te resgatando. Eu estou te resgatando porque o tempo é esse. Este é o tempo de ser estabelecida outra vez, de ser levantada outra vez, de ser levantado outra vez. Por isso nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é grande, grande, meu Deus. E não existe outro Deus tão grande assim. Cante mais uma vez: grande. E Ele vai me ajudar nessa crise. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. Repita isso. E não existe. Mais uma vez. E não existe outro Deus tão grande. O Senhor é grande. Aplauda Ele. Aleluia, aleluia.